entender o seguinte, tá? Se a gente está pensando em infraestrutura, o que é comum, o cenário que a gente está acostumado, é você ter sites se conectando de um lado para o outro, e esses sites aqui, eles vão ter um meio de conexão, podendo ser a internet, podendo ser uma rede privada aqui no meio, mas o importante é que você tenha uma conectividade de um lado para o outro. Então aqui a gente está chamando esse lado de A e esse lado aqui de B, certo? Na hora que a gente pensa nessa conectividade de um lado para o outro, você precisa ter um device aqui, um equipamento, que ele tenha a responsabilidade muito clara de garantir o quê? A segurança do perímetro, né? Então, o seu perímetro de segurança, ele está sendo separado aqui, no mínimo, em 2 partes. E quais são essas 2 partes, Lucão? Nós temos aqui tudo que passa daqui para cá e tudo que entra aqui para sua infraestrutura. Então, basicamente, o que é a sua WAN e o que é a sua LAN. Só que óbvio que dentro da nossa LAN, nós temos vários outros perímetros segmentados, porque aqui a gente poderia ter um switch, certo? Poderia ter um roteador ali também, vai depender da topologia, mas nesse switch eu vou ter vários computadores. Imagina que aqui eu tenho um departamento de quem? De, nossa, DTPO, ao contrário, né? Departamento, enfim, vocês entenderam. De marketing. Aqui do outro lado, eu vou ter todo mundo que é do departamento de finanças, certo? Financeiro. Na hora que a gente divide isso, você concorda comigo que a gente acabou de criar também 2 outros perímetros? Eu tenho um perímetro aqui e outro perímetro aqui. Ou seja, se eu tenho múltiplos perímetros na minha infraestrutura, eu tenho que garantir o nível de segurança de 2 jeitos aqui. Eu tenho que garantir a segurança que nós chamamos que é norte, norte-sul, e eu também tenho que garantir a segurança de qual maneira? Dessa maneira aqui, ó, que é a segurança leste-oeste. Beleza? Então eu preciso garantir a segurança de dentro para fora e a segurança interna também. Só que hoje em dia a gente sabe que tem 2 temas que tá assim, meu Deus, você falou, dá até, o cara fica animadinho. 2 temas, quais são eles? IA e cyber. São 2 temas que preocupam todo mundo, né? Quando a gente pensa dentro de cyber ou dentro de inteligência artificial, a gente acaba envolvendo tudo que está relacionado a perímetro de segurança. Por quê? Porque você não concorda comigo que do mesmo jeito que a gente tem profissionais ali desenvolvendo, profissionais não, né, bandidos, vagabundos sem vergonhas, querendo fazer potenciais ataques, né, de explorar a vulnerabilidade dessa empresa, esses caras também estão usando esse recurso aqui, que é muito forte, muito poderoso, que trabalha por várias pessoas, né. Então, como eles estão usando esse recurso, a gente tem que voltar aqui um, um step, né, um passo atrás, e lembrar que existe a figura de quem, galera? Nessa estrutura aqui. Existe a figura do nosso SOC. E quem que é o tal do SOC, para a gente poder entrar no tema da aula, que é Next Generation Firewall, tá? Quem que é o tal do SOC? Security Operations Center. O SOC, eu já falei para vocês, né? Ele é um guarda-chuvão, que aqui embaixo vocês vão ter várias torres que são gerenciadas pelo time do SOC. Uma dessas torres envolve toda a nossa segurança da infraestrutura, que a primeira borda da nossa infraestrutura é o nosso firewall. Então, o firewall, ele está dentro da estrutura do SOC, porque esse grande guarda-chuva do SOC, ele vai cuidar do seu firewall. Pensa comigo, quem tiver lá na imersão SOC vai aprender isso aqui no detalhe, tá? Mas o seu firewall, ele gera uma porrada de logs. Você não concorda comigo? Um analista N3, meus amigos, ele não faz troubleshooting entrando na caixa, ele faz troubleshooting analisando log. Ele analisa os logs do equipamento. Quando o seu firewall gera uma porrada de logs, ele manda esses logs para algum lugar. Se ele mandar esses logs para uma ferramenta, tá? Uma ferramenta que faz essa análise, você não concorda comigo que todo o tráfego dessa infraestrutura
que vem a norte e sul, ele está passando por o seu firewall? Então, se o seu firewall fizer essa análise bem feita, e ele conseguir mandar esses logs lá para frente, e esses logs forem analisados, ele pode ser o salvador da pátria, o famoso firewall herói, né? O firewall herói. Por quê? Porque ele já conseguiria identificar potenciais problemas que você estava tendo na sua infraestrutura de maneira mais rápida do que os demais equipamentos. Por quê? Até chegar no marketing, passou pelo firewall. Se você recebe um e-mail, vamos lá, né? Você recebeu aí um e-mail na sua infra, tá? Você foi lá, o cara te mandou um e-mail, né? O cara escreveu um e-mail para você. E esse e-mail era um e-mail de phishing, beleza? Todo mundo sabe o que é phishing. Phishing, o cara querendo pescar uma informação sua ali, né? O cara querendo mandar um link malicioso, um Facebook que não é Facebook. O cara quer fingir que é HackOne. O cara vai lá, vou fingir que eu sou a HackOne, porque a HackOne vai lançar a pós-graduação deles agora no dia 7 de julho. Vou fingir que eu sou a HackOne. Aí você, inocente lá, não viu que era o domínio HackOne, né? Tem que estar no domínio, tá? A gente só manda para o domínio hackone.com.br. Se for para outro domínio, é bandido, tá? Aí você não viu que era isso. Só que você não concorda que esse e-mail, para chegar na sua inbox, ele teve que passar pelo firewall? Teve que passar, porque você está conectado na rede Wi-Fi aqui, ó, dessa empresa. Essa rede Wi-Fi, ele passa pelo switch, que passa pelo firewall. Então, se ele teve que passar pelo firewall, você pode ter algum recurso que o próprio firewall conseguiria identificar esse problema, identificar que ocorreu aqui um phishing. Ou, beleza, Lucas, o firewall não vai identificar isso nunca, que até ele conseguiria, né, ajudar nessa identificação, só que ele consegue fazer, sabe o quê? Se você trata uma estrutura com um SOC, né, um Security Operations Center, inclusive aqui na HackOne nós temos uma consultoria que faz implementação de SOC para vocês, e nessa consultoria você consegue plugar a sua empresa no SOC da HackOne. E a própria HackOne gerenciar tudo isso para você. Olha que legal, né? E por um custo super acessível, cara. Muito barato. Agora imagina, se esse cara, ele tá gerando logs nesse firewall e acontecer um phishing nessa empresa, se eu pelo menos tiver uma ferramenta ali no SOC que vai fazer essa correlação, correlação de logs. Por que correlação? Porque eu poderia estar gerando um log do firewall, eu poderia estar gerando um log de uma ferramenta de e-mail, né? De e-mail, tá? Eu poderia estar gerando uma ferramenta de e-mail, eu poderia estar gerando um log do firewall, eu poderia estar gerando um log de uma outra, enfim, de uma outra ferramenta aqui da própria máquina. Poderia pegar o log da própria máquina, tá? O log aqui desse cara, que seria um EDR, e esses logs, eles correlacionarem e falar, esse cara é bandido, diabólico, esse cara não serve, não quero que você acesse essa estrutura. E na hora que eu falo isso, eu consigo trabalhar com esse firewall aqui, para ele poder isolar essa máquina, para ele poder, de repente, bloquear esse IP do cara que está mandando esse phishing, que está mandando diversos e-mails aqui para dentro. Percebe? Bloquear o domínio. Imagina ele tá mandando para o domínio que é xyz.coca-cola. Pô, esse cara aqui é danado, né? Ele tá, ou ponto coca sem A. Enfim, você poderia bloquear esse domínio e fazer essa função através do seu firewall correlacionando esses logs.